Ele voltou. Aquele que era o mais temido de todas as corridas de Fórmula 1. Terminar a corrida em safety car. Eu sou a Emília Landa. Eu sou a Vitória Lago. E hoje vamos aqui para falar de mais um episódio do Paddock Podcast. sobre Sejam GP de bem-vindos, Monza. meu povo. Estamos aqui com uma Vitória meio desanimada hoje, né? A gente vê... Eu não tô desanimada, gente. É porque a gente vê que as coisas nessa temporada estão tão erradas que nem Monza, assim, trouxe algo de chocante. Será? Eu achei a corrida muito morna. Não teve os pódios surpresas que estavam tendo nos últimos anos. Ai, que saco, meu. Eu esperava um Stroll lá no pódio. Uhum. E assim, esse ano se concretizou, Max Verstappen que se cuide, viu? Porque esse ano se concretizou a maldição de Monza mais uma vez, né? A gente puxou até lá no paddock que, olha, tá complicado. Em 2019 o Charles ganhou, em 2020 ele abandonou. Em 2020 o Gasly ganhou, em 2021 ele abandonou. Em 2021 o Ricardo ganhou, em 2022 o Ricardo o quê? Ele abandonou. Ninguém Max escapa. Verstappen que se cuide. Vamos ver se ele consegue quebrar, né, esse feitiço. Vamos ver se a Red Bull faz um carro ruim, né? Coisa que não tá acontecendo. Mas vamos começar com a quali. Let's go. Primeiro que a quali, assim, foi preciso um nanograma, será que é isso? Não, um diagrama para mim poder entender como é que seria o grid do domingo. Porque era tanta punição de 10, de 5, back to the grid, que eu fiquei muito confusa. Você também ficou? Confusa em que sentido? Confusa em adivinhar mais ou menos onde é que eles iam largar. Pra mim, tudo ali foi confuso. Desde as punições, porque foi punição atrás de punição. O pobre do Tsunoda. Meu Deus do céu. E aí foi muita punição, e aí eu já não sabia mais como eles iam organizar aquilo ali, as punições para poder definir as posições do grid, tanto que meus próprios pilotos sabiam. Se eu não me engano, foi o Ocon que disse que queria, mas que nem ele sabia. Sim, e assim, o GP de Monza já começou meio maluco, né? Porque lembra da história de que a Mari falou que tinha uns fãs holandeses tentando construir uma arquibancada sigilosa, igual a Moto Ferrari. Sim, e ainda tem a questão da petição pro Binotto, gente. Fizeram uma petição com o QR Code de tudo, abaixo assinado. Mas, gente do céu. E, tipo, foi louco, né? Porque primeiro a arquibancada, eles já tinham comprado os materiais. E se juntar aí esses materiais todos que eles compraram, dava pra ter comprado o ingresso, né? Dava pra ter. E agora eu quero saber, gente, o que vai ser do Binotto pós hoje? Porque se já tá tendo abaixo assinado depois das outras corridas, imagina depois de hoje, né? Não, e assim, no site, eu entrei no site, né? O que acontece? No site da petição para tirar o Binotto, o burnout, né? Virou um movimento, burnout. Tem lá, né? Todos os pontos escrito por cada ponto, quantos pontos o Leclerc perdeu e por que ele perdeu de acordo com a estratégia, né? E em qual GP ele perdeu. Tem tudo lá, organização. Nenhum fã Ferrari esqueceu o que aconteceu. E Monza pode estar incluído hoje. Que situação, viu? Que situação. E aí começamos com a qualificação, né? Que começamos sabendo que o Nick de Vries que fez um TL pela Aston Martin. Isso. Confirme 96. Confirmado. Ok, copy. E aí a gente teve a notícia, né? Que o Albon, ele sofreu um quadro de apendicite. Meu maior medo na vida é ter um problema no apendicite. Eu entendo que o Albon deve ter ficado desesperado, porque só o pensamento de eu poder sentir essa dor já me desespera. Inclusive, fui 2 vezes pro hospital achando que estava. Por falar nisso, tem notícias do pós-cirurgia, porque ele teve que passar por cirurgia. Eu acredito que foi tudo tranquilo.
Depois a gente vai investigar melhor isso. Sim, vamos lá no Hospital do Alma, descobrir o hospital que ele tá. E aí, o que foi que aconteceu? A gente surgiu a notícia, né? Que o Nick DeVries, assim, Nick, né? Menino Nick, menino Nick que causou muita polêmica, porque Nick DeVries já tem 27 anos e a gente continua chamando ele de menino, né? Quase pai de família. E Gente, aí, agora, esse final de semana, cavaram todos os cantos. Não, Toto Wolff tá trabalhando, né? Cavando em todas as equipes possíveis pro DeVries tá fazendo algo, porque ele já fez treino livre por 3 equipes diferentes. sim. E aí o Nick ia substituir o álbum, né? Nesse final de semana, no GP de Mônaco. Inclusive, foi assim, tivemos muita expectativa para saber como seria a atuação dele, né? Porque mesmo com o Joss Capito falando que Capito, né? Capito ou Capito? Enfim, o chefe, né, da Williams, falando que o Latifi ainda tem alguma chance na equipe? Silêncio, né? Tem também a possibilidade do Nick DeVries, né? E enfim, a gente queria saber. E aí, eu acho que o DeVries foi uma surpresa, assim. E em outra questão, enfatiza essa chegada dele aí, ele correndo pela Williams nesse final de semana, tanto no treino livre quanto na corrida, enfatiza o quanto a questão Latifi tá complicado, porque ele se saiu melhor que o Latifi. Isso ali foi evidente. O Latifi é o 11º colocado, né, na classificação do Mundial dos Pilotos de um grid com 20. É tipo uma Mazepin ano passado, sabe? Lembra? Ai, que horror! Só que o Latifi é mais simpático, né? Não faz tanta besteira quanto o Mazepin. É aquela questão, o Latifi como pessoa vai, mas como piloto, infelizmente, ele tá ocupando o lugar lá no grid que poderia ser para alguém que corre melhor. E aí, falando do Q1, né, bem rapidamente, os eliminados do Q1 foi o Latifi, Sebastian Vettel, sem comentários, Vettel, eu tô triste, então... Vettel não teve uma boa quali, não teve uma boa corrida. Assim, eu quero ver Fernando Alonso coringando ano que vem com esse carro, porque ele vai dar umas comidas de rabo tão boa que eles vão transformar esse carro numa Ferrari do dia pra noite. Do tanto inferno que Fernando Alonso vai fazer na vida deles. Ou então ele vai se aposentar depois de 2 corridas. Vai ser isso aí. O Vettel esse final de semana só foi pra colocar a presença, né? Porque... Ai, que horror, que ódio. Quando você vai pra aula e você chega super atrasada só pra levar a presença do professor. É tipo assim. E aí, começando, Lance Stroll, também da Aston Martin, Kevin Magnussen e Mick Schumacher. Assim, tristeza, né? Gente. Tristeza. E assim, apesar do Kevin e do Mick ter se classificado em P19 e P20, por causa das punições, eles simplesmente largaram em P17, né? P17 e P16, se eu não me engano. Isso, P16 e P17. E aí, para o top 5 do Q1, né? Os mais rápidos, nós tivemos o Verstappen, o Leclerc, o Sainz e o Pérez, né? E, assim, a gente ficou só, eu acho que durante toda a qualificação, a gente teve só mudanças de posições, mas sempre entre esses 5 e o Russell e o Hamilton. Foram esses que ficaram ali sempre no top 5 dos mais rápidos da qualificação. E aí, indo pro Q2, né, os pilotos demoraram a deixar os boxes, mas quando saíram, foram todos juntos, né? E aí, um pequeno trânsito na saída do pit lane trouxe, né, aí uma coisa mais legal, apesar de vários pilotos terem reclamado, sim, do trânsito, mas eles sempre reclamam do trânsito, né? É impressionante. Porque o trânsito atrapalha, né? É sempre uma reclamação, independente se a pista é mais larga ou mais estreita.
sempre tem reclamação porque parece que eles decidem soltar todos os pilotos na mesma hora. E aí os eliminados foram Esteban Ocon, né? O Valtteri Bottas, o Nick de Vries, que passou pro Q2, né? Logo na sua primeira corrida na Fórmula 1, ele com o carro Williams passar pro Q2, a gente entende que ele consegue tirar muito desse carro, né? E tem aquela questão, por mais que ele não tenha passado para o Q3, né, para as últimas decisões da quali, de qualquer forma, eu imaginei logo que ele ia ficar em uma boa posição ali para a largada, por conta que ainda tinha as punições para acontecer e para fazer a definição do grid. Isso. E aí a gente percebe que ele consegue tirar muito desse carro da Williams, que não é um carro muito aí e outra questão é que competitivo. também não é como se o De Vries estivesse todo final de semana correndo na Fórmula 1, Exatamente, né? A primeira corrida dele, né? Não tem nenhum, assim... Apesar dele ter feito vários TLs, eu acho que não é a mesma coisa. E aí, para eliminados também, a gente teve o Zhou, né? E o Yuki. E aí, pro top 5, a gente teve o Sainz, o Leclerc, o Verstappen e o Hamilton. Uma coisa que eu fiquei também muito feliz, né? A gente não teve o Gasly eliminado logo no Q1. Isso foi uma grata surpresa, porque o Gasly ultimamente estava saindo bastante, assim, nas classificações, então... Eu acho que ele tá pegando um pouco mais, eles estão tentando resolver aquele carro, sabe? Ou eles estão pegando mais É aquilo, tipo, não é como se as outras equipes fossem alcançar o Verstappen, por exemplo, mas se eles poderem estar arrumando os carros esse ano ainda, para que os pilotos ganhem pontos, é uma boa, né? Até porque os pontos se transformam em dinheiro no final do ano, né? Do campeonato, então... Estão perdendo à toa. Olha aí. E aí, pro Q3, né, o Leclerc, ele conseguiu fazer a pole nos últimos ali segundos do Q3. E aí, vamos para as punições, para poder entender o grid de largada, né? Já que aí a gente teve o Verstappen em segundo, o Sainz em terceiro, um Sainz que fez uma ótima qualificação. Inclusive, ele e o Leclerc ficaram se ajudando, né? Ali... Não, e o Leclerc teve uma voltaça na classificação. Sim. Uhum. E aí as punições foi o seguinte. Verstappen e Ocon perderam 5 posições por troca de componentes no motor. O Pérez perdeu 10 posições. O Bottas, o Magnussen e o Schumacher perderam 5 posições por troca de componentes no motor. E apesar de perder essas punições, se assim terminarem a qualificação em P19 e P20, eles largaram aí em P17 e P16. É bem impressionante a Haas, viu? Ganharam de graça, assim, hoje eu tô, viu? Minha dicção tá ótima, assim. Deveriam estar muito feliz com isso. E aí... É uma grata surpresa também. Não precisou fazer muito esforço, né? O Sainz e o Hamilton, eles largaram do fundo do grid por troca de componentes no motor. E no caso do espanhol, né, do câmbio. Já o Tsunoda largou no fim do grid por causa da troca de componente do motor e também por ter recebido 5 reprimendas ao longo do ano. Então, o Yuki é aquela pessoa que praticamente disse assim, você larga aqui de Milão, entendeu? Que assim, gente, acho que é uns 200 quilômetros de sério, longe. quando esse final de semana a gente... durante a semana a gente foi postando lá no paddock as punições que o Yuki ganhou. E, gente, era punição atrás de punição. E eu fiquei... onde esse menino vai largar na corrida? Exatamente. Pediram para o Yuki largar lá de Milão, entendeu? Para vir assim, uns 200 quilômetros, que era para pagar todas as punições. E aí o grid largada ficou Leclerc, George Russell, Lando Norris. E agora podemos falar sobre Daniel Ricciardo? Daniel Ricciardo? Diga. Olha, fiquei muito feliz em ver você em P4. Pena que a McLaren estraga tudo e você teve um DNF. Mas aí a gente entende, né, que é a maldição de Monza. Mas eu gostei muito do Ricciardo na qualificação. Não é como se ele tivesse conseguido a pole, mas dado tudo que estava acontecendo,
Olha, tanto que ele voltou com um sorriso, assim, depois da quadra, ele tava super sorridente, conversando, invadindo, né, as entrevistas dos outros, como As Leclerc. entrevistas alheias. E teve também o capacete dele maravilhoso, inspirado no Rossi, né? Não Padre Marcelo Rossi, o piloto Rossi. Pontos positivos, então, em relação à quali pro O Richard. capacete deu sorte, viu? Se fosse, quer dizer, sorte entre aspas, né? Mas vamos lá, como eu digo, uma ação de Monza, não levamos em consideração. E aí, P5, Gasly, sexto, Fernando Alonso, sétimo, o Max Verstappen, né? O 8, o Nick DeVries, né? Que subiu 8 posições, ele tá aqui, né? No P8. Olha, tá Olha realmente... Eu fiquei realmente impressionada com a performance dele. O nono usou, o 10º Latifi, o 11º Vettel, o 12º Stroll, 13º Pérez, o 14º Ocon, 15 Vettel, 16 Kevin Magnussen, 17 Schumacher, 18 Sainz, 19 Hamilton e 20 Tsunoda. Grid formado para a corrida. Exatamente. E vamos passar para a corrida agora? Sim, a polêmica corrida do Vamos lá. Antes de passarmos para a corrida, temos que enfatizar, né? Brasil aí na Fórmula 2, campeão com o Felipe Drugovich, né? Drugovich que abandonou a corrida e a gente ficou apreensiva ali, o que poderia acontecer, porque o rival dele ainda se mantinha na corrida, mas todos os deuses do automobilismo cooperaram para que o bem acontecesse. Ele recebeu ali a bênção e campeão da Fórmula 2, Felipe Drugovich. E aí tá com esses rumores que a gente inclusive já postou lá no paddock de um acerto ali entre ele e a Aston Martin. Ele foi visto na garagem da Aston Martin e tá seguindo já a Aston Martin no Instagram. Ele não seguia antes. Então, vamos ficar de olho aí. A Mari Becker falou na transmissão da Band hoje ao vivo que rumores dizem que ele vai ser anunciado já essa semana como piloto de... Não é piloto reserva. De desenvolvimento. De desenvolvimento, isso. Piloto de desenvolvimento. Tem essa diferença. Piloto de desenvolvimento não é piloto reserva. Como o Hülkenberg, por exemplo. Ele é piloto de desenvolvimento, mas ele também é piloto reserva. Enfim, a gente tem que esperar aí ver se vai sair de anúncio essa semana, mas tenho certeza que vai sair alguma coisa. E também dizem, né, segundo algumas fontes, que o contrato do Drugovich tem uma cláusula que se alguma equipe oferecer para ele a vaga titular, ele está liberado. E aí parece que a gente tem um investimento... Aprenda a fazer contratos, Zac Brown. Exatamente. E aí o que acontece? Tem também um investimento, né, parece que da XP, de 7 milhões de euros, né? Então... Não é pouca coisa. Finalmente apareceu o Brasília Money, que os gringos falam tanto que o Felipe comprou a FIA, né? Mas é isso aí. Gente, a gringalhada tudo revoltada, mas não teve jeito, não tem jeito que dê jeito. É do Brasil, Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 de 2021. Ai, que 2021? 2022. 22. A gente tá muito louca hoje. É isso, são as causas desse final de semana. Essa vitória deixou todo mundo assim em êxtase. Quem não vibrou não tá sendo brasileiro da forma certa. Porque assim foi demais. Mas vamos passar pro GP de Monza, né? Monza, nossa queridíssima Monza, casa da Ferrari. A Ferrari que fez uma festa aí nesse final de semana. O Charles, coitado. Ele andava pela rua e já vinha muita gente assim em cima dele, mas ele tem vários vídeos dele sendo super atencioso com os fãs e tudo mais. Achei bem legal. E aí, né, a gente teve ele sendo pole, né? Ele que marcou a pole aí na classificação. Eu já fiquei pensando, será se vai vir aí Charles Leclerc ganhando em casa? Mas... Ferrari, né? Monza surpreendeu a Ferrari. Gente, eu vou fazer um pequeno resumo. Se eu estiver errada, coloquem nos comentários ou me atirem pedras. Mas os resumos das corridas têm sido esses, né? Verstappen pode não começar assumindo, mas depois ele pega ali e começa a assumir, ele se afasta de todo o grid e faz a corrida dele sozinho, né?
E aí o povo que sobrou fica se matando. A Ferrari estraga Leclerc e Sainz com as estratégias, assim como, bem como a McLaren também estraga. A Mercedes às vezes pega pódio, às vezes tá flutuando. E E é é isso isso. aí. E os outros pilotos também, às vezes surpreendem, às vezes não, às vezes tem um toque ali no fundo, às vezes alguém é jogado para fora da pista, mas não tem tanta coisa assim não, mas vamos lá, né? Vamos para Monza, vamos focar em Monza, né? Netflix vai ter que trabalhar um pouco mais para Esse ano, tirar olha, esse ano proveito. eu aconselharia a Netflix esse ano em buscar, pescar coisas, filmar bastidores. Filmar Sim. garagem, filmar reuniões dos chefes de equipes, que eu acho que tá rolando muito mais coisa interessante. Mas é isso. Fica a dica. O Verstappen, né? Deu-se ali a largada, tá seguindo o fluxo. Mas o Verstappen simplesmente ultrapassou o Russell já na volta 5. Na volta 5, o Verstappen já era P2. Você tem noção disso? A latinha da Red Bull literalmente tira asas, né? Sim, eu fico imaginando, cara, se eles fossem fazer ainda alguma atualização naquele carro, eu tenho certeza que o carro sairia voando. Literalmente. Eu acredito nisso. Ele ia pegar, ia sair arrastando os outros carros, sabe? Levando assim nas costas. Porque não tem condições. Na volta 5 ele já era P2. Ali eu já vi, eu disse, não. Pra ele pegar P1 agora, não precisa mais nem de muito esforço. Pouca Pouca coisa. coisa. E aí aconteceu do Pérez ter problemas já do outro lado da Red Bull, né? Outra face da Red Bull. O Pérez com problema no carro. Eu não sei se o carro dele chegou a sair fumaça, mas ele foi para os boxes com o carro problemático. Sim. Você viu o que foi que aconteceu? Se eu não me engano, foi em alguma coisa relacionada ao freio. Mas eu não tenho certeza. Tava ali fumaçando, mas que carro para matar mosquito, né? Tava complicado, Sérgio Pérez, né? Fazer o quê? O Pérez, depois de Mônaco, ele não teve mais tantos dias de glória assim. Acho que a gente já sabe quem foi que jogou essa praga nele, né? Karma não falha, Sérgio Pérez. Dorme ao lado. E não julgo. E depois dessa movimentação. E aí a gente vai lembrar também que logo no começo, o Daniel fez muito, muito bem. Ele passou para P3, né? E o Lando deu uma bobeada enorme ali, né? Na largada. Que o Daniel soube aproveitar muito bem. Inclusive, palmas pro Daniel, né? Vamos fazer o nosso roteirinho. Palmas pro Daniel. Vamos, Vitória. Eu sei que você tá aí por dentro torcendo. Né, sua alma? Eu realmente nem me liguei de colocar, gente, isso aqui, de falar sobre essa ultrapassagem do Daniel, mas de fato foi uma bobeira ali do Lando, né? Como que você se esquece de falar sobre o P2? P2 não, né? P3. Momentâneo de Daniel Ricciardo, que estava simplesmente saindo na qualificação no Q1. Me diga, Vitória, como você tem essa coragem? Você peço desculpa, ai, Daniel. Fã dele. Olha, precisa melhorar, viu? Peço desculpa, Richard. Irei melhorar mais. Então vamos seguindo. Vamos. O Verstappen não assumiu logo ali de cara o P1, ali pela volta 12. Aconteceu do Vettel ter que abandonar a corrida. Ele parou e saiu e o carro também estava fumaçando. Então o Vettel teve que abandonar, como eu já falei antes. Esse foi um final de semana assim, não tem nem o que falar para ele, né? Ele teve que abandonar e aí foi virtual safety car, mas aí nessa hora o Verstappen já tinha lançado volta rápida e tudo mais. Eu já estava só esperando o momento da ultrapassagem acontecer, né? E aí a Ferrari também começou com eu não suporto mais essa história. Eu não suporto. Plano B. Plano C. Plano D. Eu não sei você, mas eu não suporto mais essa história deles estarem toda hora fazendo essa mudança de plano, porque isso só enfatiza o quanto eles estão péssimos de estratégia. Particularmente, eu fico tentando adivinhar o que é esse plano A, plano B, plano C, plano D. Não, eu queria muito entender como funciona as coisas dentro da cabeça dos estrategistas da Ferrari. Eu acho que é um louco, né? Será que é um louco? Eu queria muito entender.
o que funciona dentro da cabeça dele, tipo. Porque, gente, pra mim não faz sentido. Esse negócio de plano B, plano C, plano D só mostra como eles vão melar a corrida dos pilotos, como sempre, sério. Que saco. Mas vamos passar, vamos lá. Eu não vou me estressar com Ferrari hoje. Hoje eu estou zen. Não quero esse estresse. A gente já brigou muito a Ferrari nos últimos podcasts. Então, ó, zen. O Alonso também abandonou. Só que antes do Alonso abandonar, aconteceu outro caso de abandono na Aston Martin, que foi o Stroll. Logo após o Vettel, o Stroll abandonou também. E eu pergunto pra você, Fernando Alonso, você sabe mesmo onde você vai se meter? E aí? Você sabe? Porque não temos certeza. Mulher, eu não sei não, viu, gente? Eu não sei não. Às vezes, eu acho que essa decisão aí do Alonso não foi a melhor decisão. Eu sei que ele quer se manter ali na Fórmula 1 a qualquer custo, ele quer ficar mais anos correndo, ele não quer aposentar. Mas até onde essa decisão pode ter sido benéfica para ele, eu não sei não, viu? Eu acho observando a situação da Aston Martin. Que o objetivo final do Alonso é ficar na Fórmula 1, independente de que lugar ele esteja. Me ofereça 2 anos, é assim. Gente, eu não me surpreenderia se o Alonso aparecesse como chefe de equipe daqui a alguns anos. Eu falo pra vocês. E tipo assim, Vitória, a fila do desemprego está enorme e o homem não quer parar, entendeu? Então ofereceu 2 anos, eu vou, independente de onde esteja, entendeu? Só quer ficar. Só quero ficar. Stay Alonso. Ele tem um plano. Não sabemos. O plano do Alonso é maior do que a nossa consciência, entendeu? Pois é. Então, os 2 carros da Aston Martin abandonaram. O Alonso também abandonou. E assim, começou essa questão dos abandonos, eu já fiquei. Será que vai rolar alguma coisa aí? Uma surpresinha no final? Um pódio surpreendente? Eu tinha me animado, realmente. E aí, foi se passando um tempo da corrida. Não teve jeito que dê jeito, né? Verstappen assumiu a ponta. Sim. Verstappen, assim, Red Bull fez o trabalho dela, né? É aquilo, não teve jeito que desse jeito. E aí também tivemos aqui um momento que vale destacar, que é a ultrapassagem dupla, mais uma vez, que o Hamilton fez no Norris e no Gasly. E eu achei ali que aquela ultrapassagem foi tão assim, ele não teve nenhum esforço, eu não sei o que foi isso. Fluiu muito bem, ele ultrapassou, né? Ali, foi. Experiência e talento. E é nisso que hoje, com essa ultrapassagem do Hamilton, eu quero aproveitar também para destacar o Sainz, porque eles saíram lá de trás do grid. Só que eles dois, tanto o Hamilton quanto o Carlos Sainz, os dois fizeram uma ótima recuperação. Eu achei a recuperação deles muito boa. O Sainz vinha assim, eu achei assim, meu Deus, ele tá bem com sangue nos olhos. Eu achei que foi uma boa recuperação real de ambos os pilotos. E outra coisa que vale destacar é essa briga que, para muitos, pode não ser emocionante, mas eu gosto da briga do povo lá de trás. Que foi a briga Latifi e Mick Schumacher. Dê notas, o que você achou? Primeiro o Mick ultrapassou o Latifi, depois o Latifi não deixou barato e ultrapassou o Mick, aí o Mick veio e ultrapassou o Latifi de novo, e o melhor foi o De Vries, né, que tava lá atrás deles dois, só olhando aquilo ali. Eu, particularmente, eu gostei. Eu queria mais ter visto durante o tempo e a oportunidade que o Latifi teve de ter visto isso, né? Porque eu acho que chega um momento que não dá mais, né? Eu acho que o Latifi deveria ter mostrado mais isso durante toda a carreira e a oportunidade que ele teve. Gente, é uma situação complicada, né? Porque é como a gente sempre pontuou aqui. Isso de certos pilotos continuarem, mesmo não tendo tanto potencial, é ruim, porque ele tá ocupando um lugar no grid, então não é ele como pessoa, é ele como piloto. Mas eu gostei de ver essa briga dele aí com o Mick pra ganhar posição. Eu gosto quando os pilotos ali de trás, ainda mais esses que são mais novos. Eu queria muito ver muito mais de Joe, por exemplo, muito mais de Tsunoda. Eu queria, assim, que os carros também ajudassem para que eles pudessem, talvez, não brigar lá na frente, mas que mostrassem mais, assim, que eles tinham que oferecer. E aí veio o caos final, né? Richard abandona e vem o castigo do monstro, que é o vulgo safety car. Gente, eu não aguento mais essa história de safety car, porque
começa uma briga, começa a comparação com a Abu Dhabi, e é uma coisa sem fim. Ai, e o que eu tenho pra dizer aqui, que era o que eu e a Emily, a gente tava conversando nos bastidores, é: põe a bandeira vermelha. Já era Dê pra ter bandeira criado essa vermelha. regra, né? Tipo, Dê depois de bandeira Abu vermelha. Dhabi ou antes. Sim, Tipo- não, eles estão vendo que tá dando confusão toda a vida isso, que as pessoas já tá saturada essa história de safety car e deem bandeira vermelha logo. Era pra ter uma diretriz, um exemplo, eu vi uma coisa. Que era assim, 5 voltas pro final da corrida, independente se o incidente foi grave ou não, que foi o que os comissários disseram, dá bandeira vermelha, entendeu? Não, e outra, eles demoraram 3 voltas pra entrar com safety car. 3 voltas. Tipo, eles não. Parece que eles estão vendo as situações e estão aprendendo com nada. Se destaca que o problema não era só o Michael Masi, né? Como você mesma já disse. Exatamente. O problema não é só o Michael Masi, o problema é toda a estrutura. E aí, tipo, terminou como a regra se diz, mas eu acho que essa regra já era pra ter sido mudada. Tipo, tem aquela questão, muitos pilotos apoiaram, tipo, Hamilton falou que essas são as regras, inclusive ele aproveitou para dar uma alfinetada, né? Ele disse que apenas uma vez a regra foi alterada. Mas eu também acho que, pra mim, eles vão ter que mudar ali alguma coisa, porque fica confuso. Já era pra ter mudado desde antes de Abu Dhabi. O Christian Horner até falou, inclusive, também sobre isso, né? Fica um clima horrível, fica questionamentos, fica a questão de dizerem que tá beneficiando fulano, tá beneficiando ciclano, então eu acho que se do safety eles vão ter que passar a pensar melhor. Mas aí foi isso, né? Não teve muito o que ser feito. O Max Verstappen venceu em Monza. O Max agora tá mais perto do que nunca de conseguir o seu bicampeonato, e bem antes do final da temporada, né? Nunca tinha visto algo assim. Mas é aquilo, né? Um bom piloto com um ótimo carro. Uma ótima equipe, uma ótima estratégia. Dá nisso. Nada dá nisso, em bons né? resultados, né? Não sei como vai ficar a briga depois aí, mais pra frente, entre as outras equipes, como vai ser. Espero que também tenha alguma briga boa pra gente ver até os últimos segundos aí dessa temporada de 2022. Mas deu isso, né? E quem ainda acabou pegando também o pódio foi George Russell. Tá aí uma surpresa, porque pra mim quem iria subir no pódio seria o Sainz. Porque o Sainz veio com muito sangue nos olhos, né? Ele fez uma boa escalação. Mas depois de um tempo, a distância entre o terceiro e quarto colocado já estava muito grande. Sim. Então não tinha como o Sainz chegar ali, né? É aquilo. E a gente sempre fala, né? A Mercedes sempre acaba com alguns dos dois pilotos pisando um pódio. Pega ali o que tá sobrando, arrasta na taça. Sabe? E vale também destacar mais uma vez aqui, quem ganhou a votação de piloto do dia foi o De Vries. E eu achei merecido. Sim. Eu achei merecido, porque eu achei que ele guiou bem ali. Primeira e única corrida dele, P9, né? Sim, conseguiu um P9 com uma Williams. Então, pra você, quem foi o piloto do dia? Pra mim, Nick De Vries e Carlos Sainz. Se fosse pra escolher, mas eu vou falar o Nick, porque foi a única corrida dele, né? Então vamos dar... Pra mim, foi o Nick também. Ele é o piloto do dia, né? Eu achei que ele fez ali uma boa corrida. Não sei como vai ser. A gente tá vendo aí que tá tendo uma dança das cadeiras, né? Na Fórmula 1. Mas eu acredito que ele vá. Quem fica. Eu acredito que depois de hoje não é possível que ele não tenha um lugar no próximo ano que eles deixem o Latifi. Gente, eu acho que se o De Vries correr pelo menos só um ano na Fórmula 1, ele vai ficar feliz, o pobre. Faz muito tempo que ele tá nessa luta. Toto Wolff faz alguma coisa. E o pior que ele e o Toto Wolff é muito engraçado. Ele anda pra cima e pra baixo com o Toto. Eles fazem muita coisa juntos. Mas vamos ver aí como vai ser, né? Estamos torcendo aí pra ver como vai ficar o que essa dança da cadeira vai causar aí no grid. E a gente espera que em breve a gente possa ter um piloto brasileiro correndo. E é isso aí. A gente tá torcendo muito por isso. E acho que é isso. Mais alguma coisa pra adicionar? Não, eu só queria novamente agradecer a vocês por escutarem o Paddock Podcast.